Mas essa questão dos gestores eu acho fundamental, assim, e eu cada dia mais eu dou atenção a isso. Mas pegando o gancho no que a Lu falou, você tem empresas mal geridas em bons setores e você tem empresas bem geridas em setores mais difíceis, vamos dizer assim, não necessariamente ruins. A questão eu tendo a preferir uma empresa que não tem a gestão 100%, mas está num setor melhor, do que o contrário. Não que isso seja uma regra preto no branco, tal, mas porque eu acredito que estando num setor mais difícil, muitas vezes vão ter muitos fatores e variáveis ali incontroláveis que, por melhor que seja o gestor, ele não vai conseguir lidar com aquilo lá. Por outro lado, assim, eu acho que hoje existe tanta informação pública, você consegue ver como os gestores da companhia se portam nas reuniões, como eles respondem perguntas, qual é o histórico deles, ficha criminal, inclusive. Sim, tem tanta coisa, claro. E assim, se você tem uma pessoa gerindo a sua empresa, a empresa da qual você é sócio, que já fez muita coisa boa no passado, eu acho que existe uma grande probabilidade dele ser um cara que vai levar ela para um caminho virtuoso. Não é regra de ouro, mas acho que grande probabilidade. Agora, tem coisas que eu particularmente fujo, assim, sabe? Eu não gosto muito daquele CEO pavão demais que fica só no Twitter ou fica só... No LinkedIn. Ou no LinkedIn, que seja, mas que está muito mais preocupado com os feitos pessoais do que com o próprio futuro da companhia. Existem aquelas pessoas que eu acho que tentam impor uma cultura, que às vezes ela vem carregando uma cultura de uma outra empresa, ele tenta impor aquela cultura, não dá certo. Então, assim, tem indícios que você vai pescando, sabe? Mas, assim, eu já deixei de investir em empresa depois de visitar, e a Lu também, isso é fato. A gente visita empresas sempre. O que vocês viram nessas empresas, assim, que chamou a atenção? Você fala, pô, melhor não, assim. Eu acho que são indícios, né? De novo, não é uma única coisa. É igual aquele negócio que derruba o avião, não é um fator, são vários. Mas, por exemplo, funcionários desmotivados, funcionários que não recomendariam ou não parecem que recomendariam a empresa para amigos e parentes. Trabalharem, né? Uma planta vazia, quase sem operação, boa parte dela ociosa. Eu não gosto de gestor muito vendedor também, sabe? Aquele cara que quer te convencer a qualquer custo a investir na empresa dele. Eu desconfio quando o santo é demais. Estoque no pátio muito cheio. Não sei, são indícios, cara. Desorganização, bagunça, complacência com erro, coisa desse tipo, sabe? Acho que tem vários fatores. Interessante. Vocês teriam um problema em investir tipo, em Mercado Livre, apesar de ser varejo? Cara, Pausa dramática. é uma boa pergunta, assim, porque é uma empresa que eu tenho uma admiração enorme, eu sei que ela está na carteira de muitos gestores, é bem gerida, tem um marketplace bom, mas assim, eu acho que ela foge do meu círculo de competência, Leandro. Eu sempre vou estar olhando o custo de oportunidade, sabe? Eu vou estar deixando de investir em algo que eu conheço profundamente e sei avaliar o preço versus algo que para mim é novo. Mas... Eu acho que Mercado Livre é o clássico caso... Acho que a tua pergunta ia ser, quanto paga de dinheiro? Não, é o clássico... Pode pagar muito um dia, né? É o clássico caso de agulha no palheiro. Pode ser uma legal. excelente empresa, mas ele tá no meio de várias que são ruins. Eu já ouvi essa pergunta de várias outras formas. Por exemplo, Azul no passado, muita gente falava, né? E assim, eu acho que certamente existem exceções. A Renner sempre foi uma empresa super bem gerida. Acho que a Arezzo também. Arezzo se enquadra bem, né? Alpargata se enquadra bem no cenário de muita gente que é conservadora. Se o Bar tivesse aqui, ele ia falar, eu não invisto em chinelinho. eu particularmente também não gosto de Alpargatas. Inclusive, é um dos motivos pelo qual muita gente pergunta sobre Itaúsa e Itaú. E eu acho que é o mesmo motivo de vocês, né? Eu não acho que são bons investimentos e compram por um preço caro, normalmente. E você mas acaba muita gente também considera seguro, né? Tirando o foco, né, do negócio ali. Você quer, Exetec, já ouvi falar muito disso também. Né, Exetec em relação ao setor de construção civil. Né? Não, eu pergunto assim, porque eu imagino, por exemplo, a cabeça do Warren Buffett, quando ele foi evoluindo ao longo do tempo, e decidiu em um certo momento que, beleza, eu preciso entender Apple.
Que era algo que ele falava prontamente, eu não vou comprar Apple, não vou comprar empresa de tecnologia porque eu não entendo. Em um dado momento ele resolveu entender, por mais que a decisão não tenha sido tomada por ele, muita gente fala que foi outro gestor ali dentro, mas ele foi convencido de alguma forma a partir para isso. E aí a minha dúvida é, vocês estão abertos a algum momento falar, beleza, tem um dado setor que eu não acompanhava antes e que eu me proponho agora a começar a estudar ele para tentar entender porque me parece propenso a ser uma mudança estrutural, assim como foi o setor de tecnologia nos Estados Unidos. Sim, acho que sim, né? Na bolsa, assim, não dá pra você cuspir pra cima que uma hora cai na testa, tá? Você tem que se manter humilde, assim, nunca vou fazer isso. Passa 5 anos, tudo mudou e você vai dar lá, entendeu? Quanta gente não meteu o pau no Bitcoin, tá hoje lá dizendo amém, entendeu? Então, assim, é sempre bom você se manter humilde e falar, pô, óbvio, vamos reavaliar, se achar que é interessante, vamos sempre avaliar, né? Eu acho que você manter esse espírito da curiosidade, isso que eu ia falar, de querer aprender, e se possível, tiver alguma coisa para visitar fisicamente, né? Porque essa é uma coisa... Exemplo prático, a gente esteve na Embraer outro dia, por exemplo, visitando. Puta, visita espetacular, super legal, tal. É um negócio que a gente não investiria, mas... Estamos de cabeça aberta, por que não? Quem sabe um dia, se tiver um preço escandalosamente barato. Então, se tiver escandalosamente Não, é verdade. Porque Estou quase convencendo ele. Eu acho que o preço... As perguntas estão comprando voltando lá ao início, né? Você falou do risco. Exato, né? exato. Como você ter mais segurança na bolsa? É aquela receitinha de bolo lá, você não se alavancando, você sabendo o que você está comprando, conhecendo a fundo, qualidade e tal. Mas o preço é um componente fundamental. Né? E se você chegou aqui até o final desse corte, eu tenho um convite para te fazer. Dê o próximo passo e se inscreva no nosso workshop, o Método Barsi de Dividendos. São 3 aulas que vão acontecer nos dias 22, 25 e 29. A primeira aula é com o próprio Barsi, que vai revelar o seu método de dividendos, que é o jeito mais seguro de investir em ações. A segunda aula você não pode perder, é uma aula de bolsa na prática, e a gente foi visitar a AES. E, por fim, a gente vai te falar sobre o método que é o jeito mais rápido de você começar a investir em ações como um bilionário. Então, não perca a chance e se inscreva.